Existe um segredo sobre a abundância que Joe Dispenza descobriu através de décadas de pesquisa, que é ao mesmo tempo tão simples e tão revolucionário que pode transformar completamente sua realidade financeira e material em questão de semanas. Este segredo não envolve trabalhar mais horas, buscar mais oportunidades ou aprender novas habilidades técnicas. Em vez disso, está baseado em uma compreensão profunda sobre como a neurologia humana pode ser reprogramada para operar a partir de um estado de abundância genuína que automaticamente atrai mais abundância. A descoberta central é esta: seu cérebro não consegue distinguir entre experiências vividamente imaginadas e experiências reais quando ambas são processadas com a mesma intensidade emocional e clareza sensorial. Isto significa que quando você aprende a pensar e agir consistentemente como alguém que já vive em abundância total, seu sistema nervoso começa a operar como se esta abundância já fosse sua realidade presente, criando mudanças neurológicas que naturalmente manifestam circunstâncias externas correspondentes. Este não é mais um exercício de visualização superficial ou pensamento positivo forçado. É uma reprogramação neurológica sistemática, baseada em compreensão científica sobre como diferentes estados mentais criam diferentes realidades físicas. Quando aplicado corretamente, este método pode criar mudanças mensuráveis na estrutura cerebral, que resultam em capacidades aumentadas para reconhecer oportunidades, tomar decisões lucrativas e atrair recursos que anteriormente pareciam inacessíveis. Joe Dispenza começou a investigar este fenômeno quando notou que algumas pessoas pareciam naturalmente atrair abundância sem esforço aparente, enquanto outras lutavam constantemente com limitações financeiras, apesar de trabalhar igualmente duro. Inicialmente, ele assumiu que estas diferenças eram resultado de fatores externos, como educação, conexões ou sorte. Mas quando estudou os padrões neurológicos destas duas populações usando tecnologia de neuroimagem avançada, descobriu diferenças profundas em como seus cérebros processavam informações relacionadas à possibilidade, valor e abundância. Pessoas que viviam em abundância natural mostravam padrões de ativação cerebral caracterizados por conectividade aumentada entre regiões associadas com criatividade, tomada de decisões e processamento de recompensas. Seus cérebros literalmente operavam de maneira diferente quando confrontados com oportunidades ou desafios financeiros. Em vez de ativar circuitos de medo e escassez, eles automaticamente ativavam redes neurais associadas com possibilidade, criatividade e confiança. Mais fascinante ainda, Dispenza descobriu que quando pessoas com mentalidade de escassez aprendiam técnicas específicas para simular os padrões neurológicos de pessoas abundantes, elas começavam a experimentar mudanças reais em suas circunstâncias externas. Era como se mudar a neurologia interna automaticamente mudasse a capacidade de criar abundância externa. Esta descoberta levou ao desenvolvimento do que Dispenza chama de protocolo de reprogramação de abundância, um sistema específico para treinar o cérebro a operar consistentemente a partir de estados neurológicos que são idênticos àqueles de pessoas naturalmente prósperas. O protocolo trabalha reprogramando não apenas pensamentos conscientes, mas também respostas automáticas, padrões emocionais e até mesmo linguagem corporal para corresponder perfeitamente àqueles de alguém que já vive em abundância total. O primeiro elemento do protocolo é aprender a habitar a neurologia da abundância durante todas as horas de vigília. Isto significa treinar seu cérebro para processar toda a informação através dos mesmos filtros neurológicos que pessoas naturalmente abundantes usam automaticamente. Em vez de ver limitações, você treina sua mente para ver possibilidades. Em vez de focar em obstáculos, você desenvolve a capacidade de reconhecer recursos.
Em vez de operar a partir de medo de perda, você cultiva estados de expansão e criatividade. Este processo de reprogramação neurológica começa com compreender exatamente como alguém que vive em abundância genuína pensa sobre dinheiro, oportunidades, valor e possibilidades. Pessoas abundantes não pensam sobre dinheiro como recurso escasso que deve ser guardado ou preservado ansiosamente. Em vez disso, eles veem dinheiro como energia que flui naturalmente quando o valor genuíno é criado e compartilhado. Esta perspectiva fundamental cria padrões neurológicos completamente diferentes que resultam em decisões e ações que perpetuam a abundância. Pessoas que vivem em abundância também não se preocupam constantemente sobre ter suficiente porque operam a partir de uma confiança profunda em sua capacidade de criar valor e atrair recursos quando necessário. Esta confiança não é baseada em arrogância ou negação da realidade, mas em experiência direta de que quando você opera a partir de estados de criatividade e contribuição, oportunidades para a abundância aparecem naturalmente. Para começar a reprogramar sua neurologia para corresponder a estes padrões, Dispenza desenvolveu exercícios específicos que treinam diferentes aspectos da função cerebral. O primeiro exercício foca em reprogramar sua linguagem interna sobre dinheiro e abundância. Durante todas as horas de vigília, você conscientemente substitui qualquer linguagem de escassez por linguagem de abundância. Em vez de pensar, eu não posso pagar isso, você treina sua mente para automaticamente pensar, como posso criar valor suficiente para ter isso facilmente? Em vez de dinheiro é difícil de ganhar, você reprograma para eu crio valor naturalmente e dinheiro flui para mim. Em vez de eu preciso economizar e ser cuidadoso, você pensa, eu invisto sabiamente e crio abundância crescente. Esta reprogramação linguística pode parecer superficial, mas na verdade cria mudanças profundas na neurologia porque cada palavra que você pensa ativa redes neurais específicas. Linguagem de escassez. Ativa circuitos de medo que inibem criatividade e reconhecimento de oportunidades. Linguagem de abundância. Ativa redes associadas com expansão, possibilidade e criatividade. O segundo exercício envolve treinar seus padrões emocionais para corresponder àqueles de pessoas naturalmente abundantes. Pessoas que vivem em abundância não experimentam ansiedade crônica sobre dinheiro, inveja de outros que têm mais, ou estresse constante sobre segurança financeira. Em vez disso, eles mantêm estados emocionais caracterizados por gratidão, excitação sobre possibilidades e confiança relaxada em sua capacidade de prosperar. Para desenvolver estes padrões emocionais, você pratica conscientemente gerar e manter estados de gratidão por abundância que já existe em sua vida, excitação sobre oportunidades que estão disponíveis e confiança baseada em reconhecimento de suas capacidades e recursos internos. Estes estados emocionais não são forçados artificialmente, mas cultivados através de foco consciente em evidências reais de abundância e possibilidade. O terceiro exercício foca em reprogramar seus padrões de ação e comportamento para corresponder àqueles de pessoas que vivem em abundância. Pessoas abundantes não agem a partir de medo, escassez ou desespero. Eles tomam decisões a partir de mentalidade de abundância, que considera possibilidades de longo prazo, em vez de apenas necessidades imediatas. Eles investem em si mesmos, em relacionamentos e em oportunidades que criam crescimento de valor ao longo do tempo. Para desenvolver estes padrões comportamentais, você conscientemente escolhe ações que alguém abundante tomaria, mesmo quando sua situação financeira atual pode não parecer suportar essas escolhas. Isto não significa gastar irresponsavelmente ou ignorar limitações práticas, mas sim fazer escolhas que demonstram confiança em sua capacidade de criar abundância crescente. Por exemplo, alguém reprogramando para a mentalidade de abundância pode escolher investir em educação,
ou desenvolvimento pessoal, mesmo quando o dinheiro é apertado, porque reconhece que estes investimentos criam capacidade para a abundância futura. Eles podem escolher ser generosos com outros quando possível, porque compreendem que generosidade cria circulação de energia que finalmente retorna em formas expandidas. O quarto exercício envolve reprogramar sua linguagem corporal e presença física para corresponder àquela de alguém que vive em abundância. Pessoas abundantes se portam diferentemente, com postura confiante, movimento relaxado, mas proposital, e energia que comunica capacidade e recursos. Eles não exibem sinais físicos de preocupação, desespero ou escassez. Para desenvolver esta presença física de abundância, você pratica conscientemente adotar postura, padrões de movimento e energia que comunicam prosperidade e confiança. Isto inclui manter boa postura, que comunica autoconfiança, mover-se com propósito e eficiência calma, e cultivar uma energia que outros percebem como bem-sucedida e abundante. Este aspecto físico da reprogramação é crucial porque sua linguagem corporal não apenas influencia como outros respondem a você, mas também envia sinais constantes para seu próprio sistema nervoso sobre seu status e capacidades. Quando você consistentemente se move e se porta como alguém abundante, seu cérebro recebe feedback contínuo que reforça a neurologia da abundância. O quinto exercício foca em reprogramar como você visualiza e imagina seu futuro. Pessoas que vivem em abundância não gastam tempo se preocupando sobre possível desastre financeiro ou imaginando cenários de escassez. Em vez disso, eles naturalmente visualizam expansão, crescimento e prosperidade crescente. Suas mentes automaticamente derivam para possibilidades em vez de problemas. Para desenvolver esta capacidade, você treina sua imaginação para automaticamente criar visões de abundância em expansão, oportunidades crescentes e prosperidade aumentada. Você pratica se ver criando valor, ajudando outros e prosperando de maneiras que beneficiam não apenas você, mas também sua comunidade. Estas visões não são pensamento ilusório, mas programação sistemática de sua mente subconsciente para reconhecer e criar oportunidades para a abundância. Durante este processo de reprogramação, é importante compreender que você não está tentando se convencer de algo falso ou negar a realidade atual. Em vez disso, você está treinando seu cérebro para operar de padrões que naturalmente criam abundância em vez de padrões que perpetuam escassez. É similar a treinar para qualquer habilidade. Você pratica técnicas específicas até que elas se tornem automáticas e naturais. Um aspecto crucial para sucesso com este protocolo é consistência. Seu cérebro requer repetição para criar mudanças duradouras em caminhos neurais. Prática esporádica não é suficiente para superar décadas de programação de escassez. Você deve se comprometer a praticar neurologia de abundância consistentemente durante todas as horas de vigília por um período estendido, tipicamente pelo menos 60 a 90 dias, para criar mudanças estáveis. Durante as semanas iniciais de prática, você pode experimentar resistência de sua mente do ego, que está investida em manter padrões familiares, mesmo quando eles são limitantes. Esta resistência pode se manifestar como pensamentos de que programação de abundância é irrealista ou falsa, emoções de desconforto quando você age contra padrões habituais, ou circunstâncias que parecem testar seu comprometimento com a nova mentalidade de abundância. Esta resistência é normal e esperada. É evidência de que você está realmente mudando padrões neurais profundos, o que naturalmente cria tensão com programação antiga. A chave para navegar esta resistência é reconhecê-la como desafio temporário que indica progresso real, não como sinal de que você deveria abandonar a prática. Durante o período de reprogramação,
Você também pode notar que suas circunstâncias externas inicialmente não mudam imediatamente para corresponder à sua programação interna de abundância. Este atraso é normal porque a realidade externa leva tempo para se reorganizar para corresponder a mudanças internas. O importante é manter neurologia de abundância consistentemente, independentemente das aparências externas atuais. Na verdade, manter mentalidade de abundância durante momentos quando circunstâncias externas ainda não refletem abundância é quando ocorre a programação mais poderosa. É fácil se sentir abundante quando você já tem muito dinheiro. O verdadeiro desenvolvimento de neurologia de abundância acontece quando você pode manter mentalidade de prosperidade, mesmo quando enfrentando limitações aparentes. À medida que sua programação de abundância se torna mais estabelecida, você começará a notar mudanças sutis em como percebe e responde a oportunidades. Coisas que anteriormente pareciam impossíveis ou fora de alcance começam a parecer alcançáveis. Recursos que você não havia notado antes se tornam óbvios. Conexões entre diferentes áreas de sua vida começam a revelar caminhos para a abundância que não eram visíveis antes. Estas mudanças perceptuais estão entre os primeiros indicadores de que reprogramação de abundância está funcionando. Seu cérebro literalmente desenvolve capacidade aumentada para reconhecer oportunidades criadoras de abundância, porque você treinou redes neurais específicas para serem mais ativas e sensíveis a estas possibilidades. Seguindo mudanças perceptuais, você tipicamente começa a notar mudanças em como outros respondem a você. Pessoas parecem mais dispostas a oferecer oportunidades, compartilhar recursos ou colaborar em projetos criadores de abundância. Isto acontece porque sua neurologia de abundância cria energia e presença, que outros inconscientemente percebem como bem-sucedida e cheia de recursos. Este aspecto social da criação de abundância é frequentemente subestimado, mas extremamente importante. Muito da abundância flui através de relacionamentos e conexões sociais. Quando você opera de neurologia de abundância, você naturalmente atrai pessoas e oportunidades que amplificam criação de abundância em vez de reforçar padrões de escassez. Eventualmente, com prática consistente, você começa a ver manifestação real de abundância aumentada em suas circunstâncias externas. Isto pode se manifestar como renda aumentada, dinheiro inesperado fluindo para você, oportunidades lucrativas aparecendo, ou simplesmente diminuição dramática em estresse e preocupação financeira, porque você desenvolveu confiança genuína em sua capacidade de criar prosperidade. O cronograma para a manifestação externa varia dependendo do ponto de partida, consistência de prática e fatores externos, mas a maioria das pessoas começa a ver resultados tangíveis dentro de 3 a 6 meses de programação consistente de abundância. Algumas notam mudanças muito mais cedo, enquanto outras requerem período mais longo para superar padrões de escassez particularmente entrincheirados. Durante todo este processo, é importante lembrar que programação de abundância não é sobre se tornar ganancioso, materialista ou egoísta. Verdadeira consciência de abundância reconhece que prosperidade flui mais livremente quando você está criando valor para outros e contribuindo positivamente para a sua comunidade. Abordagens egoístas ou manipulativas para a criação de abundância, na verdade ativam neurologia de escassez, em vez de consciência genuína de prosperidade. Para apoiar programação de abundância, Dispenza recomenda certas práticas de estilo de vida que criam condições ótimas para a mudança neurológica. Estas incluem manter padrões saudáveis de sono que permitem ao cérebro consolidar novos caminhos neurais, comer alimentos que apoiam função cerebral ótima e minimizar exposição à mídia e conversas que reforçam programação de escassez. É também útil se cercar de pessoas que apoiam mentalidade de abundância, em vez de constantemente reforçar pensamento de limitação.
Isto não significa evitar todos que têm desafios financeiros, mas sim escolher gastar tempo significativo com pessoas que pensam e falam de maneiras expansivas sobre possibilidades, em vez de constantemente focar em problemas e limitações. Prática regular de meditação acelera significativamente programação de abundância, porque meditação cria estados cerebrais que facilitam neuroplasticidade. Durante estados meditativos, cérebro se torna mais receptivo à nova programação e menos resistente a mudar padrões estabelecidos. Mesmo 10 a 15 minutos de meditação diária pode melhorar significativamente a eficácia de exercícios de programação de abundância. Exercício físico também apoia a programação de abundância porque exercício aumenta a produção de neurotransmissores que facilitam o humor positivo e confiança. Pessoas que se sentem fisicamente vitais e energéticas naturalmente operam de mentalidade mais expansiva do que aquelas que se sentem esgotadas e cansadas. Exercício regular cria fundação fisiológica que apoia a consciência de abundância. Para aqueles prontos para se comprometer com programação séria de abundância, Dispenza recomenda começar com comprometimento para praticar exercícios específicos de neurologia de abundância durante todas as horas de vigília, por mínimo de 30 dias, sem exceção. Este período inicial estabelece fundação de novos caminhos neurais que podem então ser mantidos e fortalecidos com prática contínua. Durante este período inicial de 30 dias, é importante evitar tomar decisões financeiras importantes ou assumir riscos dramáticos enquanto caminhos neurais ainda estão se consolidando. Foco deve estar em programação interna em vez de ação externa até que nova mentalidade de abundância se torne estável e natural. Após período inicial de programação, consciência de abundância se torna cada vez mais automática e natural. Você não precisa conscientemente se lembrar de pensar abundantemente, porque neurologia de abundância se torna modo operacional padrão. Neste ponto, você naturalmente reconhece oportunidades, toma decisões que criam valor e mantém estados emocionais que atraem prosperidade. Prática de longo prazo de consciência de abundância frequentemente leva a formas de prosperidade que excedem objetivos originais, porque mentalidade de abundância abre consciência para possibilidades que não eram visíveis de perspectiva de escassez. Muitas pessoas descobrem carreiras, oportunidades ou fluxos de renda que nunca teriam imaginado possível quando operando de pensamento de limitação. Talvez mais importante, consciência genuína de abundância cria prosperidade que se sente realizadora e sustentável em vez de ansiosa ou precária. Quando você opera de neurologia autêntica de abundância, dinheiro e recursos fluem de criar valor em vez de manipulação ou exploração, criando prosperidade que melhora em vez de comprometer seu bem-estar e relacionamentos. Em última análise, aprender a pensar e agir como alguém que já vive em abundância não é apenas sobre criar prosperidade financeira, embora isso certamente ocorre. É sobre desenvolver uma relação com a vida em si que é caracterizada por criatividade, possibilidade e contribuição em vez de medo, limitação e luta. Para aqueles prontos para empreender esta transformação, comece hoje mesmo escolhendo adotar um aspecto de neurologia de abundância. Talvez seu diálogo interno sobre dinheiro, suas respostas emocionais a situações financeiras ou sua presença física quando discutindo oportunidades. Comprometa-se a manter uma mudança consistentemente por uma semana. Depois, gradualmente, adicione outros elementos até que você esteja operando de programação completa de abundância. Lembre-se de que toda pessoa que vive em abundância genuína hoje uma vez, teve que fazer escolha consciente para mudar de padrões de escassez para consciência de prosperidade. Sua capacidade de criar abundância não é limitada por suas circunstâncias atuais, histórico ou experiências passadas. É determinada por sua disposição para reprogramar sua neurologia
para operar de padrões que naturalmente criam prosperidade. A chave está em começar agora, independentemente de aparências externas, e manter programação de abundância consistentemente até que ela se torne sua maneira natural de ser. Quando você verdadeiramente incorpora a consciência de abundância, você descobrirá que prosperidade não é algo que você tem que lutar para obter, mas algo que flui naturalmente quando você opera de padrões neurológicos corretos. O convite é para você descobrir pessoalmente que quando você genuinamente pensa e age como alguém que já vive em abundância completa, sua realidade externa começa a se reorganizar para corresponder à sua programação interna, criando prosperidade que excede qualquer coisa que sua mente programada para a escassez poderia ter imaginado possível.